Lodi Capelli aqui, cientista capilar, começando mais uma live na qual nós vamos falar hoje um pouco sobre cosmetologia e tratamentos capilares, ok? E para isso, hoje, eu vou apresentar a vocês a empresa DNA Cosméticos, ok? Essa aqui é uma linha da DNA, opa, cadê? Aqui, essa empresa chamada DNA Cosméticos, tá ok? E essa linha, aqui o E está apagado, mas é DNA, ok? E nós vamos estar falando sobre alguns produtos dessa linha DNA Cosméticos. Eu vou apresentar a vocês alguns produtos e tratamento. Produtos que têm a chamada de mercado na área da hidratação, no que as pessoas chamam também de nutrição e do que é chamado de reconstrução. E temos também, que eu vou apresentar a vocês, o Reverse Max, ou Max, né, como o pessoal chama, que é justamente esse reconstrutor SOS para cabelos extremamente danificados, ok? Essa embalagem é uma embalagem pequena, porque é uma embalagem que nós utilizamos para fazer testes de segurança e eficácia. Então, por isso que essa embalagem é pequenininha. Mas o normal, ele é grande, ok? Ele tem alguns ml no seu produto, então não é pequenininho assim não. Aqui é só para fazer a análise de segurança e eficácia. A mesma coisa são esses aqui também, a embalagem é maior, ok? Todos esses a embalagem ela é maior, aqui é apenas a caráter de testes, ok? Não sei se vocês sabem, mas nós fazemos também testes de segurança e eficácia para algumas empresas, e nós fazemos um relatório falando sobre aquilo que o produto ele acaba oferecendo, tá ok? Odri, só para saber, DNA é D.N.A, não é DNA igual tá aqui, tá? Esse DNA aqui que você marcou deve ser outro DNA. É assim, ó. É que está marcando o pessoal aqui, marcou errado. Tá ok? Então, nós vamos começar a nossa live falando um pouco sobre isso, ok? Cosmetologia e tratamentos capilares. Você, então, fique na live aí, vamos aprender a tratar cabelos, ok? Fazer tratamentos de cabelos. Bem, se você é terapeuta capilar, cabeleireira, cabeleireiro, você lida o dia inteiro com cabelos que foram danificados. Você sabe que o cabelo ele pode ser danificado de várias formas e de várias maneiras. Eu vou enumerar algumas situações. Você tem o dano térmico que o cabelo pode sofrer. Esse dano térmico ele é causado pela chapinha, pela piastra, que geralmente é utilizada em 230, 280 graus até, alguns. E isso faz com que haja uma degradação do exoesqueleto de queratina no cabelo, fazendo com que ele perca os seus lipídios e as suas proteínas fibrosas e serosas, e isso faça com que o cabelo fique, então, extremamente ressecado e até quebradiço. É um dano térmico. Nós temos também um outro tipo de dano, que é o dano químico, que é aquele dano que pode ser causado através de alisamentos. O alisamento que é muito ácido, o alisamento que é muito alcalino, ele vai causar também uma agressão a esse esqueleto de queratina, que vai fazer com que o cabelo fique sensibilizado, quebradiço, opaco, poroso. Nós temos também o dano oxidativo. O dano oxidativo ele é causado justamente pelo pó descolorante, pelos oxidantes de 30 a 40 volumes, que, dependendo do tempo que fica em contato com a proteína do cabelo, ele acaba fazendo com que então haja uma degradação também dessa proteína, dessa queratina que envolve a fibra capilar. E existem outros também fatores que poderiam influenciar e fazer com que esse cabelo ele tenha um ressecamento, ele comece a quebrar, ele fique poroso, fique sem brilho e fique aquele cabelo parecendo uma vassoura de palha horrível, ok? E para isso, então, as empresas elas têm como objetivo fazer com que os seus produtos consigam sanar esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade. E no caso aqui, a DNA Cosméticos, que DNA nessa empresa escreve assim, tá? É um D, um EN e um A, porque algumas são só DNA, né? Essa é DNA, ok?
É assim que se escreve, tá? Então essa empresa, chamada DNA, ela tem algumas linhas de tratamento, e essa linha é chamada justamente a linha Hair Therapy, ok? Que é a linha Hair Therapy, aí está invertido, né? Mas é Hair Therapy, que é uma linha que oferece 4 produtos. O primeiro produto é um produto chamado processo de hidratação. O segundo, um produto chamado nutrição, depois reconstrução. E o terceiro, o quarto, que é um SOS, que é ali então o Reverse Max, ok? Bem, o que acontece? Qual a diferença quando nós falamos hidratação, hidratação, nutrição, reconstrução? Quando nós usamos esse termo, o que significa dizer, ok? Bem, primeiro ponto, é importante vocês saberem que isso são nomes comerciais, são nomes do marketing das empresas para que o consumidor, quer seja um cabeleireiro ou um consumidor final, ele possa diferenciar um pouco os processos. Então, achou-se bem colocar essa divisão de nomes nos tratamentos capilares. Então, é chamado nutrição, outros é chamado hidratação, nutrição, e o outro é chamado reconstrução. Mas você que é um profissional da beleza, um cabeleireiro, é importante você entender que esses nomes são apenas nomes comerciais. Eles, na realidade, não representam aquilo que é realmente feito na fibra capilar. Por exemplo, quando você fala de um produto que tem como proposta fazer uma hidratação no cabelo, ok? Uma hidratação. Quando você pensa em hidratação, automaticamente você pensa em quê? Você já pensa em água, não é verdade? Hidratação, você pensa em água. Por quê? Porque quando você faz um Cooper, faz uma corrida, vem da academia, ou no seu dia a dia, o médico vai sempre dizer, você precisa se hidratar. E com isso ele quer dizer o quê? Beber água, não é? Você precisa beber água. Então, consequentemente, quando se fala hidratação relacionado ao cabelo, você acaba também entendendo que o cabelo também vai ser reposta ao cabelo água. E que essa água reposta ao cabelo vai fazer bem ao cabelo tal. Na verdade, isso é uma falácia, é um erro. O cabelo, na verdade, ele não precisa de água para ser tratado. A água não é um tratamento cosmético. O cabelo ele é tratado através, na verdade, de várias substâncias que tem nesses produtos que são chamados hidratantes, ok? Mas que, na verdade, a função deles não é hidratar nesse conceito de devolver água ao cabelo. Não tem essa propriedade. E a propriedade deles é, na verdade, dar ao cabelo outras substâncias que o cabelo precisa. Como, por exemplo, você vai ter a glicerina, você vai ter a provitamina B12, B5, ok? Que é o pantenol, tá? Você vai ter aloe vera, o sorbitol, ok? Sorbitol ele é um produto umectante. E você vai ter também, por exemplo, propileno glicol e outras substâncias, são várias na realidade, que vão ter como finalidade, na realidade, fazer com que esse cabelo ele tenha uma característica mais agradável, Por exemplo, a glicerina que se usa, ou o B5, tá? Que é o pantenol, eles são substâncias que você vai perceber que eles, na verdade, eles repelem a água, não é? Eles não se agregam com a água nesse sentido, ok? A glicerina, por exemplo. Mas os produtos vão devolver ao cabelo, então, água, não água, mas vão devolver ao cabelo, ou dar ao cabelo, várias substâncias cosméticas que vão ajudar esse cabelo que está ressecado, que está com o seu aspecto volumoso, não é? Que essas cutículas estão eriçadas, como o pessoal fala, abertas. Ele vai devolver, ou vai dar a esse cabelo, várias substâncias que vão fazer com que esse cabelo ele tenha uma configuração mais macia, ele tenha um sensorial mais agradável, ele tenha uma condição cosmética mais de refletir melhor o brilho e também ter uma maciez. Então, todo o produto desenvolvido nessa linha da DNA Cosmético Hair Therapy,
que tem como objetivo fazer com que o cabelo tenha um tratamento, o cabelo que está ressecado, dentro desse tratamento chamado, que as pessoas chamam de hidratação, ainda que não seja, ele tem essa proposta, ok? Então ele vai ter o quê? Um shampoo, ele vai ter uma máscara e ele vai ter então também uma ampola. Qual que é a ideia dessa configuração? Bem, o shampoo, como vocês sabem, ele vai fazer ali toda a limpeza do fio de cabelo, tirando o excesso ali de oleosidade, porém de uma maneira um pouco mais suave. Ele não vai fazer uma limpeza agressiva. Por quê? Porque esse cabelo já está ressecado. Ele não precisa de uma limpeza agressiva. Tem que ser uma limpeza suave, uma limpeza que não o agrida mais do que ele já está agredido. Como, por exemplo, um shampoo anti-resíduo. Ele iria acabar com esse cabelo. Então, um shampoo chamado hidratante, ele vai ter então nele várias substâncias. Aqui tem até uma composição, mas eu não consigo ler, que a letrinha é muito pequenininha, ok? Mas ele tem ácido lático, ele vai ter aqui, cadê? Eu não consigo ler direitinho, tá? Tem a glicerina, que eu falei a vocês. Tem várias substâncias que têm esse propósito. Fazer com que seja um shampoo suave, um shampoo que não agrida aquela fibra capilar. Uma vez que o shampoo fez esse processo, automaticamente você vai aplicar uma máscara, ok? Essa máscara, ela vai ter um diferencial. Ela tem nela uma molécula que é um blend de vários aminoácidos, lipídios, chamado Luna Matrix, ok? Luna Matrix é uma molécula patenteada que ela envolve várias substâncias e é vendido esse blend, ele tem esse nome Luna Matrix. E isso faz com que o produto, a máscara de restauração, ela seja uma máscara muito intensa e de uma efetividade muito pontual, entende? Então, após você usar um bom shampoo, você então vai ter uma máscara, essa especificamente, com Luna Matrix, que vai fazer então esse processo de selagem dessa cutícula. Agora você tem também a ampola, ok? Geralmente quando você vê ampolas assim, elas são ricas em aminoácidos e algumas vitaminas. A ampola, você pode usá-la de uma maneira um pouco estratégica. Essas ampolas, elas podem ser usadas, você pode lavar o cabelo com shampoo e aplicar uma ampola, sem passar a máscara, ou você pode fazer os dois processos. Você lava o cabelo com shampoo, tira todo o excesso de umidade do cabelo, aplica a ampola, ok? Deixa ela gelar um tempo, e sobre a ampola, sem enxaguar o cabelo, você aplica ali a máscara de tratamento. Opa, a máscara sobre a ampola. Deixa agir mais ali 5 minutinhos e depois você faz um enxágue total de todo o produto. Por quê? Porque quando você tem um produto que tem uma reologia líquida e você tem um produto que tem uma reologia mais pastosa, sempre você vai aplicar primeiro o produto de reologia líquida para depois aplicar o produto de reologia mais cremosa, ok? Aqui não seria pastosa, era cremosa, mais cremosa. Por quê? Uma questão de lógica, peso molecular de cada produto. Um produto mais líquido, ele vai ter uma penetração na fibra capilar muito mais facilitada do que um produto cremoso, entende? Então, se eu aplico o produto cremoso e depois eu coloco um produto aquoso, ok? O que acontece? O cremoso vai atrapalhar o produto aquoso até essa penetração. Então, uma estratégia legal, sempre você aplica o mais aquoso e depois o mais cremoso e deixa agir e faz o enxágue. Então, isso tudo você consegue fazer com essa linha aqui, Hair Therapy da DNA. Então, esses aqui são produtos de hidratação, que são para cabelos extremamente ressecados, ok? Cabelos ressecados. Aliás, cabelos ressecados, tá? Agora, se você tem um cabelo que é extremamente ressecado, muito ressecado, está muito danificado, poroso, porém, ele não chega a ser quebradiço. Ele está muito danificado, muito ressecado, as cutículas muito empenadas, porém, ele não chega a ser um produto que está quebrando, um cabelo que está quebrando. Nesse caso, você então tem essa outra linha, que é chamada linha, tá? Que é o NutriBust, tá? E esse Bust, esse NutriBust, ele tem justamente o quê?
Também a mesma proposta de apresentação. Você vai ter aqui um shampoo, ok? De nutrição. Você vai ter uma máscara de nutrição, ok? Um shampoo e uma máscara de nutrição. E você vai ter também a ampola, ok? A ampola. O processo de aplicação vai ser o mesmo que eu falei a vocês. Você pode lavar o cabelo com shampoo, aplicar a ampola, colocar a máscara, ou pode somente usar o shampoo e a máscara, ou o shampoo e a ampola. Isso fica a cargo de cada pessoa, tá certo? Agora, qual é a diferença de um produto que é chamado hidratante e um produto que é chamado nutricional, não é? Ou seja, o produto nutritivo, tá? A diferença é justamente o quê? Que esse produto de nutrição, ele vai ter sim também vários aminoácidos, várias proteínas que o cabelo precisa, peptídeos e assim por diante. Porém, ele vai ser um pouco mais rico em algumas substâncias que são mais serosas, tá? Como, por exemplo, as ceramidas, tá ok? Você vai ter alguns óleos que você vai ter na composição, você vai ter manteigas, ok? Por exemplo, muito famosa, que você conhece, a manteiga de karité, não é? Manteiga de cupuaçu, então são manteigas assim que são bem famosas. Você vai ter alguns óleos vegetais, famosos óleos vegetais, semente de uva, abóbora, coco, argan, entre outros, ok? Então são o quê? Produtos que você vai ter mais óleo e mais ceras, ok? Então quando você tem mais ceras e mais óleos, esse produto ele vai ser chamado um produto de nutrição. Repito, é o nome apenas comercial nutrição, ok? Então ele é apenas um nome comercial para diferenciar da hidratação, mas o que ele está fazendo, assim como a hidratação não está hidratando, a nutrição também não está nutrindo. Na realidade, ele está dando ao cabelo substâncias mais cerosas e oleosas que vão ajudar a recuperar melhor um cabelo extremamente ressecado, ok? Então, se eu tenho um cabelo ressecado, eu uso a linha que é chamada de hidratação, que não hidrata, ok? Trata, mas não hidrata, tá? Se eu tenho um cabelo mais agredido, mais judiado, eu vou usar uma linha chamada nutrição. Por quê? Porque como ela é mais carregada de óleos e manteigas, isso vai ajudar o cabelo a ter mais emoliência. Isso vai ajudar com que o cabelo ele tenha as suas cutículas melhor fechadas, a reflectância, ele vai ter mais brilho, ele vai refletir realmente a luz de uma forma melhor. Então você vai ter toda uma melhora relacionada a esse cabelo, porque muitas vezes só o que é chamado hidratação não vai dar. Então só o produto hidratante, como por exemplo aqui, então só o hidratante, que seria isso aqui, ele às vezes não consegue repor tudo aquilo que um cabelo extremamente ressecado precisa. Então aí você recorre a uma nutrição chamada nutrição, tá ok? Então essa é a diferença dos produtos. Todos eles são compostos de shampoo, máscara e o líquido, que é a parte mais aquosa, que é justamente a parte mais proteica que você vai ter ali naquela fibra capilar. E isso vai fazer com que então aquele cabelo extremamente ressecado, ele tenha uma melhora bem significativa, tá ok? Agora, imagina que esse cabelo, ele não está, ele está ressecado, extremamente ressecado, mas que também ele começa a quebrar, ok? Então esse cabelo está ressecado e quebradiço. O cabelo está ressecado, eu vou então fazer a reposição lipídica e a reposição oleosa de ceras nesse cabelo. O cabelo, se ele estiver então ali quebradiço, eu vou precisar de um produto ainda mais forte. Mais forte, para o quê? Para fazer com que aquela quebra capilar ela deixe de acontecer. Então, não adianta eu apenas fazer o que é chamado hidratação em um cabelo, e não adianta eu fazer apenas uma nutrição em um cabelo, se ele está quebradiço. Ele vai precisar de algo mais, ok? De algo mais. E esse algo mais, você vai ter também nessa linha da Hair Therapy, né? Que é justamente a linha da reconstrução, tá? Ela tem essa cor aqui, ok?
e vai ter também a sua ampola. Como eu falei a vocês, ok? Como eu falei a vocês, o procedimento shampoo, máscara e ampola, tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu virar aqui para vocês verem, né? Vocês verem melhor. Aqui, tá? Ele vai ser o mesmo. Lava com shampoo, aplica a máscara, ou aplica a ampola e depois a máscara. Vai ser o mesmo. E qual a diferença, então, Dodge, de um produto que é chamado de reconstrutor? Ele vai ser um pouco mais rico em proteínas, ok? Proteínas, aminoácidos. Ele geralmente tem alguns peptídeos, ele tem creatina e várias substâncias, mas o que vai diferenciar mesmo nele é que ele vai ser mais rico em proteínas fibrosas, proteínas chamadas fibrosas. Por que a proteína fibrosa? A proteína fibrosa, ela vai ter como objetivo fortalecer o exoesqueleto de queratina. Você tem aqui o cabelo, tá certo? Aqui tem um cabelo. E esse cabelo aqui, ele tem a queratina, né, que forma esse fio. A queratina que forma esse fio. Então, para que esse exoesqueleto de queratina ele seja fortalecido, eu preciso ter uma proteína serosa. Aliás, uma proteína fibrosa. E a proteína fibrosa, dentre muitas tal, você tem, por exemplo, uma delas, né, que é mais famosa, que você conhece, o pessoal fala da queratina. Mas não tem só queratina. Você tem outras proteínas também que são fibrosas e vão trazer resistência mecânica à fibra capilar, ok? Então, esse cabelo que quebra, ele precisa ter mais resistência mecânica, então uma proteína fibrosa, mas ele precisa também ter emoliência. Então aí entram as proteínas serosas, juntamente com os peptídeos e os aminoácidos, as proteínas e assim por diante, ok? Então tudo isso é um blend de produtos que tem como objetivo fortalecer esta haste capilar. Então, na realidade, você vai observar que quando um cabelo está quebrando, ele primeiro ele ressecou, ele ficou ressecado. Depois que ele ficou ressecado, esse cabelo ficou extremamente ressecado. E depois que ele ficou extremamente ressecado, esse cabelo começa a quebrar, entende? Então nenhum cabelo vai quebrar sem passar primeiro por esses dois processos anteriores, que é ficar ressecado e extremamente ressecado. A não ser que tenha sido feita uma química muito alcalina, muito ácida, um oxidante muito forte, uma ação térmica, que pode quebrar o cabelo na hora ali, sem dúvida. Mas vamos considerar um cabelo do dia a dia, ok? Um cabelo do dia a dia. Então, um cabelo do dia a dia, ele não vai quebrar se ele não ressecar primeiro. Primeiro ele resseca, depois ele quebra, ok? Então, dentro desse parâmetro, você percebe que existe o quê? Que existe uma evolução, uma escadinha nas agressões capilares. E assim como existe uma escadinha nas agressões capilares, o tratamento também, ele pode ser variado. Então, dentro desse conceito, é que você vai lembrar que o pessoal chama de cronograma capilar, não é isso? Você já ouviu falar do cronograma capilar. E o que é um cronograma capilar? O cronograma capilar, ele é justamente o quê? A ideia de que você vai fazer esses 3 processos intercalados para recuperar essa fibra em todos os aspectos. Então você vai sim trabalhar com a nutrição, com a hidratação, você vai trabalhar com a hidratação, com a nutrição e também com a reconstrução. Então, quando você mistura os 3 processos, você faz então um tratamento mais completo nessa fibra capilar. Então, podem ser feitos uma vez por semana, cada um. Se a situação do cabelo for muito grave, pode ser feito 2 vezes por semana. Isso pode ser intercalado. A pessoa ela pode fazer uma sessão de uma nutrição e uma sessão de reconstrução. Observe bem, porque se o cabelo está muito poroso, não há necessidade de fazer
uma hidratação. Na verdade, um cronograma capilar de um cabelo extremamente agredido, você pode manter apenas 2 processos. Se o cabelo ele está muito agredido, ok? Você pode fazer, e está quebrando, então você pode sim fazer o que é chamado nutrição e o que é chamado reconstrução. Não há necessidade da hidratação, porque o produto de nutrição, ele já vai ter praticamente aquilo que tem no outro também, entende? Então, 2 processos geralmente já vão funcionar muito bem. Agora, se o cabelo está muito poroso, muito agredido, então realmente apenas um processo de nutrição vai resolver. Se ele não está tão agredido, a hidratação vai resolver. Então, nem sempre é preciso fazer os 3 processos na sequência, porque vai depender isso da condição do cabelo e geralmente um produto vai fazer a vez do outro, então geralmente não há essa necessidade, tá ok? Então, o cronograma capilar, ele é interessante, sim, ok? Porque ele vai dar a esse cabelo as 2 coisas que ele precisa, principalmente quando nós falamos da nutrição e da reconstrução, ok? Ou seja, eu tenho óleos, ceras num lado, no outro lado eu tenho peptídeos, eu tenho cisteína, eu tenho cerecina, que é uma proteína fibrosa maravilhosa, serosa, maravilhosa, ok? A cerecina é serosa, né? Dá um brilho no cabelo, fica maravilhoso. Então você consegue ter esse equilíbrio, tanto lipídico como também de resistência à fibra capilar. Isso vai melhorar bastante. Então, a DNA Cosmético tem essa proposta aqui de tratamentos para cabelos que foram danificados. Agora, ela tem também esse outro aqui, que é chamado Reverse Max, tá? Que é a reversão total, né? Reversão máxima. Nesse caso, essas embalagens são pequenininhas porque elas são para fazer testes de eficácia e segurança. Então, por isso que ela é pequenininha. Mas o original, ele é grande, tá ok? Ele é grande, não é pequenininho assim não, tá? Esses aqui são apenas para fazer teste, tá ok? Então, esse aqui, Reverse Max, ele é um produto que ele seria, é o que nós chamamos de SOS, tá? O que é o SOS? Como o próprio nome fala, né? Aquele produto que tem como proposta fazer uma reestruturação do fio que foi quimicamente agredido. Vamos supor, você fez uma mecha e aquele cabelo ficou extremamente poroso, extremamente agredido com aquela descoloração que foi realizada. Então, você não vai deixar a cliente sair do salão com aquele cabelo extremamente danificado e aí mandar ela vir, vem na semana que vem, na outra semana e vamos fazendo um tratamento. Até deve fazer isso sim, mas independente desses tratamentos que ela vai fechar o pacote, que vão ser feitos pós-química, que deve ser feito, inclusive o ideal é fazer um antes da química, um durante da química e um pós-química, mas você precisa ter alguma coisa que te ajude naquele momento do procedimento, durante a química, ok? Você tem sim os tratamentos que preparam o cabelo para a química, tem os tratamentos pós-química, mas aí você precisa também tratar durante a química, naquele momento que você acabou de fazer a descoloração do cabelo. Se você tem um produto que consegue fazer um SOS, que consegue fazer uma reversão ali daquele dano que foi causado, você já termina o cabelo da sua cliente já com um bom aspecto. Você já termina o cabelo da sua cliente já macio, sedoso, e isso não tem preço, ok? Eu vejo as clientes que eu faço mechas, por exemplo, todas elas falam o seguinte, falam, nem parece que eu fiz mechas no meu cabelo, porque elas já tiveram algumas experiências de fazer mechas no cabelo e nem conseguir pentear o cabelo. Ficar 15 dias sem conseguir pentear os cabelos, e tão poroso e agredido que o cabelo ficou. E eu consigo fazer as mechas e elas testemunham isso, que nem parece que foi feito. Parece que passou uma tintura na fibra capilar. Mas por quê? Porque durante o processo, ok, eu faço tratamento com reversores. Então eu utilizo produtos SOS, como por exemplo o Reverse Max, para justamente o quê? Devolver ao cabelo de uma forma mais instantânea e mais emergencial ali as substâncias que ele precisa para poder ter ali uma boa configuração de tratamento na fibra capilar.
E aí, nesse sentido, ele vai ter o quê? Ele vai ter a queratina, que precisa ter, extrato de cacau, você vai ter alguns emolientes de alta performance, que são muito interessantes, como, por exemplo, aqui os silicones, né? Silicones inteligentes, que são o quê? Que são silicones de alta performance, que vão fazer com que esse sensorial do cabelo, ele fique muito, muito agradável. Você vai ter os polímeros catiônicos, são polímeros que têm uma carga positiva que faz com que esse cabelo ele desmaie, ok? Sabe aquele efeito que as pessoas falam, desmaia cabelo? Então, são justamente os polímeros catiônicos que fazem isso. O cabelo dá aquela desmaiada, fecha a cutícula, fica com aspecto muito bonito. Ele vai ter ácidos orgânicos, tá? O ácido orgânico ele vai ter também essa função de melhorar essa propriedade do cabelo, como por exemplo o ácido lático, tá bom? Glicólico, assim por diante. Você vai ter blends de várias proteínas e lipídios e aminoácidos e também substâncias selantes que vão ajudar a fechar a cutícula, dar brilho, maciez e estruturar o cabelo no sentido mecânico, ok? Dar resistência mecânica ao fio. E, por final, ele vai ter também ali a tecnologia termoativada, que são justamente aquelas propriedades que tem, que depois que você terminou e finalizou as suas mechas, você precisa escovar aquele cabelo e dependendo, você vai fazer uma escova modelada ou vai modelar com o Babyliss, cada um com a prancha, cada um tem uma técnica, mas você precisa que esse cabelo esteja protegido para poder também aguentar essa ação aí térmica, que é a finalização do seu trabalho, que você vai tirar foto, vai fazer o vídeo, que é o que vai vender o seu trabalho depois, entende? Então, essas substâncias que tem no Reverse Max, que não é esse tamanhozinho, tá? A embalagem é maior, ele é um SOS, ele é aquele que vai te socorrer no momento da angústia e da dor, ok? Imagina que você fez as mechas do cabelo e começou a quebrar. Ele vai ajudar a parar aquela quebra do cabelo, entende? Então você tem que ter um produto SOS, que é aquele que vai te socorrer no momento da dor e da angústia e do desespero, ok? E isso é muito bom. O Maurício, boa noite, Maurício. O que tem no reverse de ativo, tá? São todos esses que eu falei aqui a você, ok? Acabei de falar aqui e listar o que tem aqui no Reverse Max, tá? Então ele na verdade vai ser um produto que ele vai ter tanto essa parte, se nós formos considerar o que eu falei anteriormente, o que você precisa ter no produto de hidratação, de nutrição, de reconstrução, ele vai ter tudo isso junto e misturado e mais algumas propriedades, né, que são silicones inteligentes, que são justamente a questão dos aminoácidos, peptídeos, as proteínas serosas, as proteínas fibrosas, os ácidos orgânicos. Então tudo isso vai fazer com que ele tenha essa eficácia. E os polímeros catiônicos, que são, na realidade, uma tecnologia muito importante, juntamente com os blends de lipídios e peptídeos, ok? Que vão ajudar também, juntamente com os aminoácidos, fazer com que o cabelo tenha resistência, tá? Então, isso é chamado, por isso que ele chama Reverse Max, né? Que é a reversão máxima, porque realmente ele é um SOS, ele ajuda demais no momento da dor e da angústia quando você faz uma mecha, né? Agora, eu particularmente, pessoal, quando eu faço mechas, luzes e assim por diante, eu já vou fazendo o processo e já vou mantendo de forma que aquele cabelo não passe do ponto, que a gente chama de ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? É esse ponto, que você começa a pentear o cabelo vai caindo, vai sair na sua mão. Para isso, antes você faz o teste de mecha. E no teste de mecha, você vai ter essa percepção de tempo, qual oxidante que você vai usar, qual não vai usar. Igual eu, por exemplo, quando eu vou fazer mechas, eu costumo fazer um controle do oxidante, no qual, na medida que eu vou fazendo as mechas, eu vou aumentando a potência do oxidante. Um exemplo, eu começo a mecha com oxidante de 20 volumes, e aí eu vou aumentando um pouquinho, 20, 25, até 30, para finalizar e sair tudo igual. Tem cabelo que não precisa, você começa com 20 volumes até o final, fica de boa. Tem cabelo que eu coloco 20 volumes na raiz, mas na ponta 10 volumes, ou até mesmo 6 volumes na raiz, na ponta, porque não precisa de tanto oxidante. Ao invés de eu misturar o pó descolorante
1 para 1,5, eu misturo às vezes 1 para 3 com oxidante baixo, porque o cabelo não precisa de uma ação tão forte oxidante, entende? O importante é o quê? É você saber fazer de forma que o cabelo fique com uma cor homogênea e íntegro. Então, quando no processo de descoloração você já não agride o cabelo de forma exacerbada, esses produtos aqui, unindo aquilo que você fez, o cuidado que você já teve, o cabelo fica impecável. Então você termina de fazer as mechas, a cliente sente que nem fez, no sentido de agressão, porque o cabelo fica íntegro, o cabelo fica perfeito, ok? Eu vou fazer, a DNA Cosméticos, ela tem também uma linha de pó descolorante, oxidantes. Eu vou fazer uma live explicando para vocês e falando um pouco sobre a ciência da descolorimetria, que é a ciência de descolorir o cabelo e com cuidado. Porque descolorir o cabelo qualquer pessoa faz. Qualquer profissional de beleza, ele descolore um cabelo. Agora a questão é esse cabelo ficar íntegro, não é? É você descolorir o cabelo e o cabelo continuar macio, continuar com as cutículas fechadas, continuar com brilho, com maciez. Aí que é o grande desafio, ok? Descolorir, qualquer um descolore. Agora a questão é você chegar na cor que você quer e esse cabelo chegar no final com aspecto aprovado, com aspecto minimamente satisfatório, não é? Tem que ser satisfatório para a sua cliente, de forma que ela não fique ali pensando que você acabou com o cabelo dela. Ah, fui no cabeleireiro, acabou com o meu cabelo, o cabelo virou uma palha. E a cliente fala mesmo. Se você fizer algo e ela não gostar, ela vai descer a boca em você. O Maurício, nessa mistura de 1 para 3, o clareamento é mais rápido ou mais lento? O Maurício, funciona assim. Imagina que a sua cliente, ela já tem mechas, ok? Ela já tem mechas, você já fez mechas nela. Passou lá, 6 meses e ela veio retocar a raiz, que já não é mais só raiz, né? 6 meses já cresceu lá 3 dedos, 4 dedos. Então o que acontece? Só que se você fizer a descoloração só da raiz e não fizer uma limpeza naquilo que você já fez, a cor não vai ficar igual, vai ficar diferente. E é quando você vê muitas vezes a raiz manchada ou aquela parte que foi retocada com uma cor de um jeito e o meio e a ponta do cabelo com uma cor diferente. Então por quê? Porque a pessoa só trabalhou exatamente só na raiz que cresceu e praticamente não mexeu no restante. Então não dá para ser assim. Para que nós possamos ter o cabelo íntegro e a cor uniforme, eu preciso trabalhar, sim, a raiz que cresceu, mas eu tenho que também fazer uma leve limpeza no cabelo que já foi processado. Por quê? Porque aquela cor que eu passei há 6 meses atrás, ela já foi oxidada, ela já deu um desbotamento, já não é a mesma cor, ok? Maravilha. Então, se eu fiz uma raiz no cabelo usando um oxidante de 20 volumes, ok? E normalmente, à medida que você mistura um descolorante, você coloca uma parte de descolorante, de pó, para uma parte meia de oxidante. Geralmente a mistura é essa, 1 para 1,5, não é? Você vai ter uma ação. Se você, por exemplo, pegar e usar uma parte do pó e ao invés de usar 1,5, usar 2 ou até 3 de oxidante, o que vai acontecer? Essa ação vai ser mais fraca. Essa ação não vai ser mais forte. Essa ação vai ser mais fraca. Por que dose que a ação vai ser mais fraca? Porque quando você compara a ação do peróxido de hidrogênio com o persulfato é o pó descolorante e o peróxido de hidrogênio é a água oxigenada, a ação da água oxigenada ela é mais fraca do que da ação do persulfato. O persulfato ele é muito mais agressivo do que a água oxigenada, ok? Ele é muito mais forte, muito mais agressivo. Então, se eu colocar mais água oxigenada e menos persulfato, eu vou enfraquecer essa mistura. Logicamente, também eu vou usar um oxidante mais fraquinho ainda. Vamos supor, se eu usei 20 para fazer a raiz, para limpar esse comprimento em ponta, eu posso usar 10 volumes, 6 volumes, 5 volumes, ok? Então eu posso usar bem fraquinho, diluo mais e só dou uma limpada ali. Então você vai limpar aquela fibra e não vai praticamente agredir, porque é uma limpeza mais suave e mais rápida,
Tá entendendo? Então, respondendo a sua pergunta, se você mistura 1:3, você enfraquece a mistura. Por que enfraquece? Porque o persulfato é mais forte do que o oxidante, do que a água oxigenada. Se eu tenho mais água, eu vou enfraquecer um pouco mais essa mistura, tá ok? Agora, tá aí, se eu usar o pó descolorante 1:1, ele vai ficar mais forte, mais fraco? Então, se você fizer 1:1, que não é o recomendado, você vai ter um pó muito grosso. Aí você vai ter um outro problema, que é o problema que nós chamamos da reologia do produto, entende? Então esse produto ele não vai ter um escoamento, ele não vai ter uma aplicabilidade viável, vai ficar muito pastoso, muito seco e não vai ter deslizamento para você fazer a aplicação. Então vai complicar a sua vida. Por isso que a mistura 1:1,5 é a mistura que geralmente dá uma cremosidade na reologia e você faz uma aplicabilidade mais prática. Embora, dependendo da formulação do pó, não sei se vocês sabem, mas o pó descolorante, ele tem também talco nele, na formulação. Ele vai ter o persulfato, vários persulfatos, sódio, potássio e outros mais que dependem da formulação, mas ele vai ter também o pó, ok? Ele tem o talco, né? O talco que é colocado nele. Por isso que ele é um pó. Tem óleo, tem várias substâncias no pó descolorante. Eu posso dar para vocês aqui uma aula de pó descolorante, da fabricação de pó descolorante, se vocês tiverem interesse, ok? Só comentar aí depois na live que eu posso fazer uma live sobre isso, sobre a parte industrial da fabricação de pó descolorante. Posso falar sem nenhum problema, tá ok? Então o que acontece? Esse pó que eu estava falando, esqueci aqui, tá? Me fugiu aqui o pensamento, mas vou voltar aqui sem lembrar. Então o que acontece? Então esse pó, o persulfato, ele tem o talco ali e tudo, ele então tem um cálculo do líquido para poder deixar ele cremoso. Agora que eu lembrei. Então, dependendo da formulação do pó, isso vai variar de empresas para empresas, ele pode, às vezes tem pó até que você mistura 1:1,5 e ele fica muito grosso. No meu caso, tem pós que eu coloco essa mistura e eu não consigo usar. Então eu tenho que pôr 1:2. Aí ele fica numa aplicabilidade legal para mim, entende? Então você tem que deixar também o pó de uma forma que ele fique agradável para que você aplique e tenha um bom resultado. E uma outra coisa também, se o pó ficar muito pastoso, ele não penetra na mecha. Se você pegar uma mecha não em transparência e aplicar um pó muito, muito seco, assim não tão diluído, ele acaba não penetrando na parte de baixo. Pega uma mecha grossa, coloca um pó não muito cremoso, o que acontece? Quando eu falo pó, é a mistura do pó com oxidante. Ele acaba não penetrando. Aí é quando você tira, deixa lá, aplica, deixa agir lá 20 minutos, aí quando você tira o papel, tá todo manchado. Você vira ao lado de trás da mecha, a parte de cima descoloriu, a parte de baixo tudo preto, aquele monte de mancha e tal. Por quê? Porque pegou a mecha muito grossa e porque o pó não estava diluído corretamente. Aí vira uma caquinha, tá ok? Outra pergunta aqui. Mas aplica na mecha por inteiro ou faz uma mistura para a raiz e comprimento e outras para as pontas? Exatamente isso. Então vamos supor, vai retocar uma raiz de 6 meses. Então primeiro, ok? Então você vai lá, você faz 2 cumbucas. Uma cumbuca com a mistura que vai na raiz, um exemplo, um pó descolorante de 1 para 1,5 de oxidante, de 20 volumes, um exemplo. Põe até uma cumbuquinha com uma cor diferente. Eu costumo colocar o que eu quero, uma cumbuca branca e uma preta. Ou coloco uma vermelha e uma amarela, sempre eu coloco cores diferentes. Então o da raiz você coloca na cumbuca e essa misturinha que eu falei, de 1:3, com oxidante baixinho, bem líquido, você coloca na outra cumbuca. Puxou a mecha, você aplica o produto na raiz que vai ser descolorida. Tem 2 opções, você pode já aplicar na raiz e dar aquele banho no restante do cabelo, com aquela mistura do pó bem fraquinha e fecha a mecha, ok? Geralmente quando você for abrir a mecha vai estar tudo ok, não vai estar agredido, não vai estar quebrado. Ou você pode aplicar primeiro só na raiz, fecha o papelote e depois você vem e aplica no comprimento e pontas, fecha o papelote e deixa mais um pouquinho. Vai demorar mais. Eu particularmente prefiro aplicar tudo de uma vez, porque eu faço uma solução bem fraquinha
de forma que não agrida o cabelo. Logicamente, para isso, você já fez uma anamnese para saber a condição daquele cabelo. Tem cabelo que não vai dar para fazer assim, igual eu falei, aplicar na raiz e já no comprimento, porque está muito sensibilizado. Então, realmente, você tem que separar a ponta, deixa agir na raiz, depois só no final você dá uma limpeza, às vezes até no lavatório mesmo, tá? Tem casos que o próprio pó que você aplicou na raiz, lá no lavatório você puxa para a ponta e faz ali uma massagem e já é suficiente. Então, meu querido, cada caso é um caso, ok? O que eu estou dizendo aqui são alguns casos que você pode fazer assim. Tem casos que vai ser diferente, porque tudo vai depender da agressão e da condição desse cabelo. Tem cabelo que permite aplicar tudo de uma vez, tem cabelo que você vai ter que separar realmente a ponta, e tem cabelo que você vai aplicar lá no lavatório, só fazer uma leve limpeza e já fica ok, tá ok? Então cada caso é um caso, não há uma regra geral para tudo isso aí, tá ok? É isso, tá ok? Respondi. Então é assim, a descolorimetria ela é uma ciência muito importante. E nós vemos que muitos cabeleireiros têm medo de fazer mechas, têm medo de fazer louros, mas justamente por isso, porque ele não sabe descolorir um cabelo. Então, quando você não sabe descolorir um cabelo, você não vai saber fazer mechas bonitas e elegantes, as mechas de rica, não vai sair. Porque a tinta em si, saber escolher a tinta que você vai aplicar, também é uma ciência. Mas vamos dizer, uma ciência mais fácil. Agora, o mais difícil é você descolorir o cabelo e chegar no fundo de clareamento ideal com o cabelo íntegro para aplicar a tintura capilar e finalizar esse cabelo. Essa é a parte mais científica e que é mais difícil e é onde a maioria dos cabeleireiros acabam travando e ficando com medo, tá ok? Mas, além do segredo de entender da descolorimetria e das tinturas capilares, o outro segredo é esse. É você ter produtos que sejam de alta performance, a que eu estou hoje apresentando a vocês aqui da DNA Cosméticos, tá ok? Que possam te oferecer um cabelo saudável, um cabelo bonito e um cabelo que a cliente no final ela termine e ela fale, meu cabelo nem parece que eu fiz mechas. A cliente passa a mão assim no cabelo e a mão passa pelo cabelo mesmo, né? E não fica segurando, prendendo, e ela sente que o cabelo dela ficou saudável depois daquele processo. Às vezes ela fica, dependendo do procedimento, ela fica no salão lá 3, 4 horas, dependendo até 8, depende do que vai ser feito, a quantidade de cabelo que ela tem, o grau de clareamento que ela deseja, e é muito satisfatório você terminar de fazer o processo e ela ver que o cabelo dela é íntegro e que ela vai sair dali com o cabelo na cabeça, tá ok? Maravilha, pessoal. Então é isso, né? Eu acho que deu para passar para vocês bem essas informações. Acho que deu para passar bem, né, doutora Adriana? É isso. Tá bom, né? Então amanhã nós voltamos aqui. Eu não defini ainda bem um horário de fazer as lives. Eu estou fazendo as lives, tentando fazer todos os dias, mas não defini ainda o horário. Hoje eu comecei mais cedo, tem dia que eu começo mais tarde. Mas nós estamos aqui, ok? E se você tiver algum assunto específico de live, comenta aqui o que você gostaria de estar aprendendo, dá a curtida, compartilha a live com alguém que você acha que essa informação foi importante e você vai também estar nos ajudando a compartilhar o conhecimento de uma forma precisa e gratuita para os profissionais da área da beleza, tá ok? Sim, sim, sim. Nós temos também mentoria, se você quiser estudar. Nós temos vários cursos. Temos cursos de colorimetria, terapia capilar, tricologia, argiloterapia, óleos essenciais. Temos cursos de alisamentos. Temos cursos de leitura de rótulo, de contrarótulo cosmético. Você pegar esse camaradinha e saber ler o que tem aqui, porque tem, o que cada um desses ingredientes faz. Nós temos 10 cursos, cosmetologia, tratamentos capilares. São 10 cursos da Academia Dodge Capelli que nós temos para oferecer a vocês aí. E temos a mentoria também. A mentoria, digamos que você tem uma dúvida específica de uma área, qualquer área que seja,
e você quer uma mentoria. Mentoria é o quê? Eu e você e eu. Sozinho, nós marcamos a reunião e vamos tirar todas as dúvidas que você tenha relacionado a um tema específico. Isso nós chamamos de mentoria, ok? Boa noite, Neura. Boa noite. Entendem? Então é isso. Então, se vocês quiserem estudar conosco, aprender um pouco mais sobre a ciência capilar, tanto na parte da terapia capilar, tricologia, como cosmetologia, tratamentos capilares e também a parte de cabelo, vai ser um prazer poder estar servindo. Sou Lorde Capelli, cientista capilar, tricologista biomolecular, já há 28 anos na área capilar e sempre compartilhando aqui com vocês um pouquinho do conhecimento que o Senhor Deus tem nos dado. Tá ok? Deus te abençoe, ótimo dia. Se a live foi importante, compartilha para alguém e faz aí seu comentário. Abraço!